Graça e paz. Glória a Deus, não é? Que bom que você está aqui. Que bom que você está na sua casa, assistindo aí, participando online deste culto. Que bom que nós pudemos acordar hoje bem, porque a Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez, não é? A Bíblia diz também que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por esta palavra nós entendemos então que elas já se renovaram em nosso favor, em teu favor, em meu favor nesta manhã. É muito bom estarmos aqui, é muito bom vê-la, né? Glória a Deus por essa oportunidade que nós temos de estarmos congregados, né? Novamente, já há alguns dias, já faz um mês, né? O mês de julho, passamos assim, já entramos no mês de agosto. Provavelmente vamos crescendo nisso todos os dias um pouco mais. Falando a respeito deste crescimento, dessas pequenas mudanças e evoluções, você percebe que a igreja está toda adequada às normas e às regras de distanciamento, né? Então temos os bancos à minha esquerda para as pessoas que vieram sozinhas, para que possam sentar a uma distância segura. Temos aqui a fileira do meio, onde nós entendemos que as famílias podem vir juntas e se sentarem. E aí você pode perguntar, mas por que as pessoas que estão em família podem sentar junto? Porque nós entendemos que vocês já estão convivendo na sua casa. Então, se vocês já estão convivendo próximos, estão bem, estão tendo uma harmonia aí no relacionamento, e graças a Deus por isso, aqui também nada nos impede de estarmos próximos, não é? E até domingo passado, essa fileira da nossa direita, aqui da minha direita, era também para as pessoas que estavam sozinhas. Mas hoje, né, ontem nós reajustamos e percebemos que tem vindo mais, aumentado o número de famílias vindo aí juntos, casais, com filhos, enfim. E aí adequamos aqui para que também possa ser ocupado por famílias, né? Como nós já temos aqui, então estamos aí tendo todos os cuidados, né? Os irmãos diáconos fazendo um ótimo trabalho de recepção, entregando ali, medindo as temperaturas, cumprimentando com um toquezinho assim e fazendo com que você banhe a sua mão no álcool gel, mas nós já estamos acostumados a isso, né? Este, como se tem muito falado, é o novo normal e vamos aí como igreja ser exemplo e estarmos adequados a ele. O importante é que nós, como igreja, estamos fazendo de tudo para que você se sinta bem, se sinta confortável, né? E mais uma vez nós reforçamos o pedido de que você vença aí a sua vontade, a nossa vontade de abraçarmos, de darmos um beijo, né? Então, vença essa vontade e não faça por enquanto. Ainda não podemos. Então, simplesmente contentemos-nos com esse toquezinho para que todos possamos estar seguros, não é verdade? Eu sei que temos vontade de abraçar. Essa semana eu cheguei na minha mãe, ela falou, não, eu preciso te abraçar. Eu falei, mas não pode. Então nós temos que nos adequar a isso, tá? E eu agradeço você, né? A igreja lhe agradece por você ser muito obediente, muito fiel a tudo isso. Você que está em casa, você também, nós agradecemos você por estar se esforçando, para estar acompanhando. Hoje nós temos a pretensão de celebrar a ceia do Senhor. Você já tem aí o seu kit. Algumas pessoas já estão vindo buscá-lo, porque você pode, como temos feito já, esse já é o 5º mês, né? Parece que não, mas o tempo passa rápido.
Já estamos aí no 5º mês dessa situação e as pessoas então podem continuar, aqueles que preferem ficar em casa, que precisam estar em casa, talvez pela sua idade, por a sua condição de risco. Então é bom que você realmente fique em casa. Então você pode pedir a alguém para vir buscar o seu kit e você pode celebrar a ceia conosco agora pela manhã ou à noite, que estará ministrando aqui o pastor Samuel. Fique à vontade e vai ser a mesma coisa, vai ser uma bênção para você, para sua família, tá bom? E nós estamos realmente felizes, né, com a evolução de tudo isso. As coisas já estão caminhando para melhorar. Penso que esse ano com certeza vai continuar desse mesmo jeito. Talvez o ano que vem, quando tivermos aí uma vacina, as coisas voltem 100% ao seu normal. Mas após 5 meses já estamos bem habituados, né? Você continua com a sua máscara bonita, uns com a máscara simples, outros com a máscara toda chiquetosa. Até o final a gente lança um concurso aí da melhor máscara, tá bom? Para você. Olha ali a do Adão, que chique, hein, Adão? Tá parecendo um... ai, que benção. Ia falar um personagem do videogame, mas talvez não fosse bem adequado. Glória a Deus. Muito bem. Parabéns a você, pai, né, que está aqui conosco pessoalmente. Parabéns a você, pai, que está participando conosco online hoje. E aí você pode falar, Dia dos Pais é todo dia, de fato. Mas, já que temos um dia especial, então não custa nada você e eu fazermos menção a ele. Nós, como igreja, né, queremos parabenizar todos os pais. Pois é uma missão maravilhosa. Deus lhe deu, né, ou nos deu, e eu digo nos deu porque eu participo deste grupo também, o privilégio de ser pai. Então, o seja da melhor maneira possível. Se Deus lhe concedeu essa oportunidade, se Deus lhe concedeu este privilégio, é assim que eu julgo, como um privilégio sermos pai, então, que eu e você tenhamos a consciência de fazer isso da melhor maneira possível. Na semana passada nós iniciamos uma série de ministrações agora para o domingo pela manhã a respeito de família e falamos sobre a questão de planejamento, não é? Tal como aquele homem que Jesus disse na parábola, comparando o homem sensato de um homem insensato, Jesus falou, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é um homem sensato. Aquele que constrói a sua casa sobre a areia é um homem insensato. E nós então discorremos sobre isso, falando que nós temos que fazer um trabalho enquanto família, a longo prazo e não a curto prazo. Eu e você, a partir do momento que escolhemos constituir família, nós precisamos pensar não no próximo mês, mas nós precisamos pensar nos próximos anos. E dentro deste assunto, nós vamos continuar hoje fazendo menção aí a esse dia. Vamos aproveitar para falar sobre a relação então dos pais com os filhos. Mas nós já falamos aqui muito sobre o papel do pai. Não poucas vezes temos ministrado aqui nos últimos anos a respeito do papel dos pais, especificamente, pais, mães. E hoje eu gostaria de mudar um pouco esse enfoque, apesar de falar desta mesma relação, mas eu quero falar a respeito do papel dos filhos. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, num texto muito conhecido,
Talvez um dos primeiros que você e eu decoramos quando chegamos, principalmente as crianças, né, na escola dominical, para que isso seja aí um princípio desde cedo nas nossas vidas. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Eu não sei se esse assunto mexe com você, mas comigo é um tema bastante relevante. Um tema que eu encaro ele com muita profundidade, porque tudo começa em casa. A igreja começa em casa. Nós passamos, como eu já disse, 5 meses, não é? Um pouco afastados, 4, né? Porque voltamos o mês passado. Mas algumas pessoas ainda não voltaram. Então nós passamos aí 4 meses, praticamente 100% afastados uns dos outros, aqui na igreja local. Mas você e eu não deixamos de ser igreja. Porque a igreja somos nós, primeiramente. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Isso está registrado na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira delas, no capítulo 3. E no capítulo 6, nos versículos 19 e 20 ali, diz que você e eu somos templo do Espírito Santo. Então, obviamente, você entende que a igreja somos nós. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, como esse aqui. Mas, se primeiramente a igreja somos nós, eu poderia dizer que, segundamente, em segundo lugar, segundamente não é o termo correto, a igreja começa em casa, na sua casa, na minha casa. Então, se você e eu não consolidarmos bem as nossas famílias, mas entendermos que nós só devemos ser igreja aqui, neste lugar, quando estamos reunidos, é muito pouco. Nós estaríamos sendo falhos e faltosos dentro deste conceito, porque eu e você precisamos ser igreja em casa. Eu e você precisamos entender que famílias fortes é que vão construir uma igreja forte. Famílias capengas, famílias enfraquecidas, famílias divididas, da mesma maneira vão trazer para a igreja esse mesmo princípio, esse mesmo conceito. Então, por isso é que nós defendemos muito esta bandeira, é por isso que nós, nesta igreja, trabalhamos demais esse assunto. Eu espero que você não se canse disso, porque nós precisamos melhorar enquanto família. Efésios capítulo 6, os versículos 1 e 2. Diz assim: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O versículo 2 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E o versículo 3 diz: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós não estamos aqui para falar coisas que derivam da mente humana, mas nós estamos aqui para falar coisas concernentes ao teu reino. Nós estamos aqui para falarmos coisas que dizem respeito à tua vontade. A tua palavra diz a respeito dela mesmo que toda a Escritura é divinamente inspirada para nos trazer crescimento. Então nós queremos nesta manhã, Senhor, crescer um pouco mais. Nós queremos nesta manhã melhorarmos. Nós queremos nesta manhã entendermos
pela palavra e pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e nos convence daquilo que nós precisamos melhorar, que nós podemos ser melhores. Como ser humano, como filhos Teus, como filhos aqui na terra, como pais, como mães, como maridos, como esposa, como servos. Senhor, nós queremos sair deste tempo mais crescidos, melhorados, melhores do que nós entramos, aumentados. A Tua palavra diz que é da Tua vontade que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. E nós sabemos, como nós cantamos hoje, apesar do Senhor ter se destituído de toda a sua glória para se fazer semelhante a nós, enquanto homem, a Bíblia diz que o Senhor foi perfeito, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E nós te agradecemos porque nós buscamos esta mesma perfeição. Muito obrigado, porque o Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta palavra nos traz um ânimo maravilhoso. Nós estamos agora passando por períodos difíceis, mas nós te agradecemos, porque nós podemos passar pelas maiores dificuldades, mas sabemos que o Senhor nunca nos abandona. O Senhor é conosco. A Tua palavra diz, o próprio Deus falando para nós: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti, porque eu sou contigo. E nós te agradecemos porque o Senhor de fato é conosco. Essa palavra foi dita num tempo, numa estação em que o Seu Espírito não habitava dentro do homem. Mas nós te agradecemos porque hoje nós vivemos numa estação, nós vivemos num tempo, estamos debaixo de um concerto, de uma aliança renovada, perfeita, de acordo com a Tua palavra, onde o Seu Espírito Santo habita em nós, nos protegendo, nos dando força e nos dando sabedoria, nos dando entendimento para vencermos todas as batalhas que nos vierem. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, e que nesta manhã nós possamos entender uma vez mais a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. De repente você pode falar assim: puxa vida, então hoje não vai ser para mim, né? Porque já que é uma palavra para os filhos, mas eu vou lhe dar uma notícia: nenhum de nós escapa da situação de sermos filhos. Se você está aqui, é porque você é filho de alguém. De repente você pode pensar assim: ah, mas acontece que o meu pai, ou a minha mãe, ou os dois, já não estão mais entre nós. Então, se hoje o seu pai e a sua mãe, porventura, já deixou, né, esta terra, já partiram, mesmo assim, você tem lembranças a respeito dele, você sabe como você foi como filho, e você pode ajudar outras pessoas a ser um filho como você foi, ou se você entende que você não foi dos melhores, a ser um filho melhor do que você foi. Graças a Deus pela palavra nós podemos ajudar muita gente. A Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas eu lhe pergunto: você é ímpio? Não, né? Então você pode dar conselho à vontade, porque o Espírito Santo habita em você e você é guiado pelo Espírito Santo, amém? Como um filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo, eu lhe aconselho a se encher da palavra todos os dias, a usar isso que você tem aprendido e dar conselho às pessoas. Seja um bom aconselhador, né? Aconselhe de acordo com a palavra, não aconselhe de acordo com os seus e os meus achômetros. Mas, glória a Deus, Deus é bom. Vamos falar sobre, então, o princípio da honra aos pais. Sabe, irmãos, existem várias polêmicas aí, né, sobre quem pode ser pai, quem não pode ser pai, e obviamente nós não entramos nessa seara, nós simplesmente falamos, e eu gostaria de registrar isso, que nós andamos de acordo com princípios, os nossos princípios. Eu não posso, nós aqui como igreja não podemos andar sobre princípios de outras pessoas. Então nós respondemos pelos nossos princípios. Os nossos princípios estão registrados na palavra de Deus, na Bíblia. Então, de repente você não concorda,
você que está nos assistindo pela internet fala, puxa, mas eu discordo desses princípios, desta prática. Então, eu lhe peço licença para dizer que a nossa prática e os nossos princípios são baseados na palavra de Deus. Ninguém é obrigado a seguir os mesmos princípios, mas eu tenho direito, né? Nós como igreja temos direito de escolher os princípios sobre os quais vivemos. E os princípios que nós vivemos são os princípios da palavra de Deus, onde nós entendemos que Pai, agora no sentido físico da palavra, é um privilégio, como eu disse, destinado aos homens. Mãe é um privilégio destinado às mulheres. É isso que a Bíblia diz, né? E eu estou falando a respeito da Bíblia, não estou lhe dando a minha opinião, eu estou lhe dando aquilo que eu acredito. Amém? Muito bem. Sobre esses princípios, então, que nós seguimos e vivemos, eu quero lhe dizer que é muito importante o papel que nós temos aqui neste mundo como filhos. Eu não sei como você tem sido como filho, eu não sei se os seus pais ainda são vivos, eu não sei se você ainda mora com seus pais ou se você já se casou e saiu de casa, mas eu quero lhe dizer que você que é filho, que somos todos nós, a Bíblia nos dá obrigações a cumprirmos como filhos. Aí você pode pensar assim, mas eu não sou obrigado a nada. De fato, todos nós temos escolhas. E a partir do momento que você tem escolha, a Bíblia diz que este é o primeiro mandamento com promessa. Se você escolher seguir o mandamento, você entra no lado do cumprimento da promessa. Se você escolher não seguir o mandamento, você corre o risco de estar do lado também do cumprimento da promessa para o lado negativo. Qual é esse mandamento e qual é a sua promessa? O versículo 2 do texto que nós lemos diz: honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Está no versículo 3, diz assim: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. As pessoas têm um pouco de dificuldade, nós temos um pouco de dificuldade em dividir o que é honra e o que é obediência. Então eu vou tentar lhe ajudar com isso hoje, porque de repente você não mora mais com a sua mãe, com o seu pai, e aí você fala, puxa vida, mas como eu posso? Obedeço meu pai ou obedeço meu marido? Obedeço a minha mãe ou obedeço a minha esposa? Que dilema, né? E você sabe que existem pais e mães que colocam os filhos numa saia justa, porque ficam lhes imputando, eu sou tua mãe. Tá, mas agora eu casei, saí de casa. Agora eu estou com outra pessoa, moro com ela, me casei com ela e aí, como é que eu faço? Então, a resposta não é difícil, a resposta é simples. Eu, no dia 13, não posso errar essa data, né? No dia 13 de março de 1999, eu me casei com a Nádia. Até o dia 12, ou até o dia 13, às 19 horas, quando a gente estava aqui na cerimônia, né, com o pastor Ru e tal, até aquele momento eu morava com os meus pais. A partir daquele momento eu não voltei mais para casa. Já fui para a minha nova casa e já fui para o meu casamento. Ainda devo obediência ou não? A resposta é não. Não devo mais obediência aos meus pais. Se porventura meu pai me ligar e falar assim, Rodrigo, vem aqui que a torneira está vazando, eu preciso que você arrume agora. Vou falar, pai, vou te dar aqui alguns telefones de pedreiro, encanador, o senhor liga aí para eles. Estou falando do aspecto obediência, tá bom? Então, eu não devo mais obediência aos meus pais. Obediência é algo para quem está morando com eles. É algo para, Samuel, me permita, mas você mora com a mamãe e o papai ainda, e eu digo ainda porque provavelmente um dia você não more mais, né? Caio ainda mora lá com a mamãe e com o papai, enfim, temos filhos aqui que moram com seus pais, Israel ali, né? Mora com o papai.
você que mora com seus pais, você que vive na sua casa, sim, você deve obediência a eles. Mas há algo que quando nós saímos, algumas pessoas levam isso para um extremo e você de repente vai pegar essa palavra que eu estou falando, só esse trecho vai cortar e vai falar assim, olha, graças a Deus, agora eu descobri que eu não devo mais obediência aos meus pais. E eu lhe digo, você e eu devemos algo muito mais profundo aos nossos pais, que o mandamento não é sobre obediência e a promessa também não é sobre obediência. Se você ler o texto com entendimento e com clareza, o mandamento sobre o qual ele fala aqui não está ligado à obediência, mas está ligado a algo muito mais profundo. Está ligado à honra. De fato, eu não devo mais obediência aos meus pais, mas eu devo a eles algo mais profundo do que obediência. E agora eu gostaria de sanar essa dúvida para você que falou, ué, não é mais para obedecer? Então, eu devo sim, a partir do dia 13 de março de 1999 para cá, eu devo honra aos meus pais. Sabe qual é a diferença de obediência e honra? Obediência eu faço querendo ou não. Honra eu faço do próprio coração. Obediência eu faço muitas vezes, porque eu sou obrigado a fazer. Quem de nós nunca obedeceu sob a ameaça de uma sandália havaianas? Quem nunca? Quem de nós não foi submetido à obediência sob a ameaça de uma varinha? Quem de nós nunca foi submetido sob a ameaça de um varão mesmo? De um cabo de vassoura? Enfim. Eu lhe digo com toda certeza que eu fui várias vezes. Né? Ah, você não vai não? Então, e aí obviamente íamos. Ou por amor, ou por dor mesmo. Mas íamos. Existe também a obediência retroativa. Você não fez, então você apanha e vai fazer. Hoje em dia, esse assunto também levanta muitas questões, mas eu quero dizer a você, né? Vai ficar gravado aí o texto. E vai que um dia nós viramos aí, né? Alguém importante no cenário nacional, vão pegar esse texto lá na internet, vão procurar e falar assim, olha, o Rodrigo fala que as crianças podem ser espancadas. Não, nenhuma criança deve ser espancada, mas de acordo com os princípios que nós seguimos a Bíblia, é saudável os pais corrigirem os seus filhos da maneira correta. Você que não segue os princípios bíblicos tem todo o direito de fazer como você acha que deve. E nós temos direito de seguir os princípios que nós achamos e acreditamos nele. Graças a Deus estamos aí saudáveis, né? Eu apanhei antes da Bíblia e depois da Bíblia. Por quê? Antes de nós nos convertermos, eu apanhei, imagino eu, do jeito não tão apropriado. Apanhei com cabo de vassoura, como eu disse, com mangueira, com fio, com vara, chinelo, tampa de panela, de tudo. Mão. Mas, quando a luz chegou, e o pastor Disseu também, e ele ensinou esse princípio ao nosso pai, a respeito de vara, apanhamos então do jeito certo, com a varinha adequada, e eu já falei sobre isso aqui, né? Meu pai fazendo as contas lá, na primeira era 3, na segunda era 6, e assim sucessivamente. Graças a Deus eu era uma criança obediente, tranquilo, mas a Renata não posso dizer o mesmo. Tadinha, né? O Rafael então, nem se fala. Muito bem, voltemos aqui. Sabe, irmãos, nós temos vivido um tempo em que as pessoas, porque a maioria de nós já não está mais em casa, poucas crianças estão aqui, ainda mais hoje, mas nós temos dificuldade em entender isso, esse limite entre honra e obediência. Alguns maridos, alguns homens, algumas mulheres casados têm pecado pelo excesso e outros pela falta. Tem pessoas que não conseguiram, dentro do seu casamento, desgrudar-se dos seus pais
e dá mais atenção para os pais do que dentro de casa, e isso gera um problema no seu casamento. Mas algumas pessoas foram para o outro extremo e simplesmente não se importam em nada a honrar os seus pais. Você e eu devemos olhar para esse princípio. Nós estamos vivendo num tempo muito mais importante do que qualquer outro tempo, em que nós precisamos estar preocupados com as nossas famílias, com os nossos pais. E sabe, não adianta você, no dia da morte do seu pai, escrever um textão para ele ou para sua mãe. Ah, vou honrar aqui. Não, irmãos, honre enquanto há vida. Honre o seu pai e a sua mãe hoje, se você tem essa oportunidade. Honre o seu pai e sua mãe amanhã. Honre o seu pai e a sua mãe todos os dias. Não seja descuidado em relação a isso. Porque isso não é um capricho, mas a Bíblia diz que isso é um mandamento seguido de uma promessa. Existem muitas pessoas que estão indo mal em suas vidas, porque simplesmente deixaram de honrar os seus pais. Existem pessoas que estão deixando de prosperar em suas vidas, porque desprezam a palavra de Deus quando ela diz: honre o seu pai e a sua mãe. Aí você pode pensar assim: ah, mas eu não honro meu pai e minha mãe porque ele foi um pai mau, ela foi uma mãe mau. Irmãos, não somos nós que temos que julgar isso. A Bíblia não diz aqui: honre o seu pai se ele te tratou bem, se ele foi um bom pai, se ele foi bonzinho. Não, a Bíblia diz: honre ao seu pai. Existem pessoas na igreja confundindo: ah, eu não honro meu pai porque ele não é crente. Onde está escrito aqui que você e eu devemos honrar aos nossos pais com base em aquilo que ele é? Não, pode pegar a versão que você quiser. Ah, eu não honro meu pai porque ele é um mau marido. Não, você pode falar a respeito disso com ele, mas você não pode deixar de honrá-lo. Eu não honro meu pai porque ele tem um vício. Não, você pode falar a respeito disso com ele, mas você não pode deixar de honrá-lo. Ele é o seu pai. E a Bíblia diz que ele tem autoridade espiritual sobre você. Ah, mas o meu pai você não conhece. Não mesmo, quem conhece é você. E mesmo assim, a Bíblia diz: honre ao teu pai. Não há nenhuma condição aqui. Eu não enxergo nenhuma condição. Honra teu pai e tua mãe, se eles forem legais, se eles não tiverem nenhum vício, se eles acreditarem na mesma coisa que você, se eles torcerem para o mesmo time que você, se ele não bater na mamãe, se ele for um bom marido, se ela for uma boa esposa. Não. Existem pessoas que confundem isso, tomam as dores dos pais, tomam partido da mãe, do pai, para escolher honrar. Não. Se os seus pais não estão mais juntos, e eu digo infelizmente, se separaram, não vivem juntos, o pai tem outra família, a mãe tem outra família, não cabe a você e a mim julgarmos isso. Ah, eu não vou honrar meu pai, porque meu pai abandonou nossa família e agora ele mora com... Não, a Bíblia diz: honra ao teu pai e à tua mãe. E eu estou lhe dando um conselho, porque não adianta chegar no dia em que seu pai partir desta vida e você querer se jogar no caixão e se remoer em remorso e falar: meu Deus, por que eu não fiz? Por que eu não honrei? Porque já vai ser tarde. Já vai ser tarde. Eu estou lhe dando um conselho para que você limpe o seu coração. Nós hoje vamos praticar a ceia do Senhor. A Bíblia diz: se você tem algo contra o teu irmão, deixe a tua oferta no altar, vá lá, faça contas com ele, se ajuste com ele. Meu irmão, há um texto, 1 João 4:20, vamos ler lá. Primeira carta de João, capítulo 4 e o versículo 20. Diz assim: se alguém disser: eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu,
Como pode amar a Deus a quem não viu? Eu lhe pergunto, Pastor Francisco, imagina que eu lhe diga, o senhor é meu irmão em Cristo, é a ligação que nós temos. Nós não somos parentes de sangue, o senhor me conhece aqui da igreja, há bastante tempo já, temos uma ligação, temos uma amizade, temos um relacionamento. Mas se eu falar ao Senhor, como já falei várias vezes, abraçá-lo e falar, Pastor Francisco, eu lhe amo, o Senhor é uma bênção na minha vida, né? Outro dia o Senhor me abraçou aqui e falou, puxa vida, como é bom estarmos perto, e isso realmente é ótimo. Mas de repente o Senhor me vê maltratando o meu pai, independente do Senhor conhecê-lo ou não. Como é que pode o meu irmão olhar para mim e falar, puxa vida, se ele trata o pai dele assim, e ele diz que me ama, se ele não ama o próprio pai que gerou ele, né, que o concebeu, como é que ele vai me amar? Eu entendo que isso, o sentimento de qualquer um de nós é hipocrisia. Então, eu gostaria de fazer aqui uma pequena parafrase a respeito deste versículo. Ele diz assim, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, então eu quero fazer uma pequena mudança aqui para agora. Falar com as minhas palavras. Se alguém diz, eu amo a Deus, irmão, e não honra os seus próprios pais, eu lhe digo, é mentiroso. Pois quem não ama o seu próprio pai ou mãe, que é de onde saiu, que são as pessoas aí que são o motivo pelos quais nós estamos aqui, como pode amar a Deus a quem não vê? Eu não sei qual é a sua relação com seus pais, eu não sei quais são as suas queixas. Você que está aqui, você que está em casa, assistindo e ouvindo essa palavra. Mas eu lhe digo, se você tem algum ajuste a fazer, se você precisa perdoar, se você precisa pedir perdão, não perca tempo. Não permita com que essa promessa lhe recaia da maneira negativa. A Bíblia diz que você e eu, que andamos debaixo deste princípio da palavra de Deus, podemos ter a nossa vida ceifada. Porque se a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você vá bem e viva muito tempo sobre a terra, meu irmão, eu quero lhe falar o contrário disso. Se você não honra o teu pai e tua mãe, eu também, a Bíblia está dizendo que você vai mal e você vai viver menos tempo sobre a terra. Há dois problemas: ir mal. Existem pessoas que estão reivindicando de Deus, Senhor, mas cadê a vida abundante que Jesus me prometeu? E a palavra de Deus está falando para você, você não consegue honrar os seus pais, como é que você quer ter uma vida abundante? Como é que você pode prosperar se você não cumpre o primeiro mandamento com promessa? Aí você fala assim, mas nós não estamos debaixo no tempo dos mandamentos. E aí eu vou lembrar, Efésios foi escrito por Paulo, Paulo escreveu o Novo Testamento, algo que está escrito na nova aliança, a qual vivemos hoje. Todos nós estamos debaixo desta aliança, vivendo na aliança nova, no novo concerto. Você e eu devemos honra aos nossos pais. E se você, por qualquer motivo que seja, sem desculpa, escolher não honrar, eu vou lhe falar, você está incorrendo num grande erro. Aí você pode pensar assim, puxa vida, mas faz tanto tempo que eu já não pratico isso com os meus pais. Meu irmão, não perca tempo. Volte o quanto antes.
Procure seus pais. Permita que seu pai lhe abençoe. E não o julgue. Ah, mas quem é o meu pai para me abençoar? Ele é seu pai. Ela é sua mãe. Quando Jesus propôs para nós a parábola do filho pródigo, a Bíblia não fala se aquele homem, na parábola em que Jesus propôs, seguia os princípios de Deus. A Bíblia fala simplesmente que ele era pai de 2 jovens. E a Bíblia diz que um deles, após estar lá já gastado tudo, a sua herança, afundado numa vida ruim e de desonra, olha como ele teve dificuldades na sua vida por justamente desonrar o seu pai. A Bíblia diz que ele caiu em si. Jesus não teria falado isso se não fosse importante a questão da honra. E a Bíblia diz que quando ele resolveu honrar o seu pai com toda a humildade, foi posto sobre ele roupas novas e um anel nas mãos. Eu não sei qual é o tipo de honra que você tem dado aos seus pais. Talvez você, pai e mãe, né, que de acordo com a sua percepção não tem recebido a honra correta de seus filhos. Eu lhe dou um conselho, ore por eles. Mas esse tempo aqui não é para falar com os pais, e sim com os filhos. E se você é filho, se o seu pai ainda é vivo, eu lhe dou esse conselho, se a sua mãe ainda é viva, não perca tempo. Não julgue seus pais pelo passado deles. Simplesmente honre. E a honra, eu não estou dizendo que você não pode falar ao seu pai as coisas que talvez ele precise ouvir, com todo respeito, com a devida honra. Graças a Deus, porque eu brinco, né, sempre falando a respeito da relação que temos com os nossos pais e é um privilégio. Mas há momentos, pela liberdade que nós temos, em que eu preciso falar com meu pai de algum tema que talvez não seja agradável a ele de ouvir, e com a minha mãe também. Mas nem por isso eu me dou o direito de falar num tom agressivo, eu não me dou ao direito de desonrá-los, e por mais que seja dura a palavra, como já aconteceu várias vezes, ela deve vir carregada de honra. Eu não estou falando que você tem que aceitar as coisas que o seu pai e sua mãe fazem erradas e não ser um conselheiro dele, não falar aquilo que ele precisa ouvir, mas a sua fala tem que ser carregada de honra. Você, como filho, tem todo o direito de enxergar algumas coisas melhor do que os seus pais estão enxergando, mas isso não significa que você tem direito de desonrá-lo. Isso não significa que você e eu temos direito de tratá-los de qualquer maneira. Principalmente se eles forem idosos. Eu vou comentar 2 exemplos bíblicos de pessoas que honraram a fé de seus pais. A Bíblia diz, nós não precisamos abrir lá, mas na 2ª carta de Timóteo, capítulo 1 e versículo 5, a Bíblia diz que Timóteo honrou a fé, e ele cita sua avó e a sua mãe.
Timóteo foi um homem que prosperou em seu ministério, ensinado e acompanhado pelo apóstolo Paulo, tutoriado pelo apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele foi próspero, porque Paulo meio que tinha Timóteo como um braço direito. E aí você vê o segredo, né, da prosperidade do ministério de Timóteo, que foi um homem que soube honrar a fé. A Bíblia não cita o pai de Timóteo, mas a Bíblia cita sua avó e a sua mãe, que o criaram, e ele respeitou e honrou a sua fé. Mas em se falando de ministério e de fé, a Bíblia dá um mau exemplo. A Bíblia fala em Juízes 16, 21, que Sansão desonrou a fé de seus pais. E aí você pode falar, mas por que Sansão desonrou a fé de seus pais? Irmãos, a Bíblia diz que Deus falou a respeito de Sansão com seus pais. Olha, ele será um nazireu, não subirá a sua cabeça na navalha, ele não deve tomar vinho. Mas a Bíblia diz que Deus não falou com Sansão, a Bíblia diz que Deus falou com seus pais. Tudo que acontecia na vida de Sansão foi um desígnio de Deus para seus pais a respeito dele. Enquanto Sansão respeitou isso, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. No momento em que Sansão brincou com aquilo que Deus deu de promessa aos seus pais e desonrou isso, descobrindo o seu coração a uma mulher, a Bíblia diz que neste momento Sansão teve os seus olhos furados. O texto é esse. Diz que os homens vieram sobre Sansão, arrancaram-lhe os olhos e fizeram dele um escravo. Este é o caminho para quem desonra os seus pais. Aí você pode pensar assim, misericórdia, né? Você está dizendo que alguém vai furar os meus olhos? Não. Eu estou lhe dizendo que você pode não ir bem. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Na verdade, a Bíblia diz numa condição que vai acontecer. Se você honra, você vai bem. Se você não honra, você não vai bem. Se você honra, você vai viver muito. Se você não honra, você vai viver menos do que deveria. É a Bíblia quem diz. E aí o texto que nós lemos, né? Como pode? Hoje é o dia da ceia, como eu disse. Como pode nós acharmos que está tudo bem conosco e com Deus, se nós não conseguimos amar os nossos pais? E aí eu vou estender um pouquinho isso e aumentar aí essa palavra, talvez um pouco exortativa, e eu quero falar a respeito de mais um papel nessa estrutura. Êxodo, eu já estou finalizando. Êxodo 18. Versículo 24 de Êxodo 18, diz assim: e Moisés Êxodo capítulo 18, verso 24, diz assim: e Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Em outras palavras,
Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Moisés honrou a relação com seu sogro. Quero que você abra em Ruth. Capítulo 1, versículo 16, diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. O versículo 17 diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Sabe que esse texto aqui a gente usa para convite de casamento? Às vezes você já viu um convite, no meu convite de casamento, lá no dia 13 de março de 1999, tinha esse texto aqui. E aí você olha e fala: nossa, que texto lindo, que poesia bonita. Deve ser de uma esposa falando para o seu marido, deve ser de um marido falando para a sua esposa, deve ser de um namorado muito romântico do Antigo Testamento, se declarando aí para a sua noiva ou sua namorada. E para minha e sua surpresa, não é essa relação. É uma nora falando para a sua sogra. A Bíblia diz que Noemi tinha duas noras, Orfa ou Orfã, não sei, acho que é Orfa, e Ruth. E a Bíblia diz que ela falou: vocês podem ir, podem fazer, né? Os filhos haviam falecido. E ela falou: vocês podem ir embora, podem fazer o que vocês quiserem, mas a Bíblia diz que Ruth teve esta atitude em relação à sua sogra, atitude esta que ela não era obrigada a ter. Sabe, irmãos, nós estamos muito acostumados até a tratarmos sobre essa questão de da relação pai e filho. Mas existem muitos casamentos que estão enfrentando dificuldades justamente porque as pessoas têm dificuldade de entender o seu papel dentro de sua família. Inevitavelmente, quando eu me casei, eu não casei só com a Nádia.
inevitavelmente, quando você se casou, você não casou só com seu marido ou só com sua esposa. Você se casou prioritariamente, óbvio que o pacote é completo, é a família toda, mas eu quero estender aqui sobre essa questão de honra. Você tem sogro e você tem sogra. Aí você, na sua cabeça, e eu também, pensamos assim: mas eu devo obediência e honra, ou honra, né? Não mais obediência, aos meus pais. Se eu já tenho dificuldade de honrar o meu pai e minha mãe, imagina o meu sogro e minha sogra. E obviamente eu sei que eu mesmo já fiz várias brincadeiras e faço a respeito de sogra. Coitada da sogra, né? Mas irmãos, eu me casei com uma pessoa. A Bíblia diz que nós somos um. Se nós somos um, tudo que acontecer com ela acontece comigo, porque é a mesma carne. Se eu prosperar, ela prospera. Se ela prosperar, eu prospero. Como pode eu, na minha cabeça, achar que eu possa influenciá-la negativamente a respeito de minha sogra e do meu sogro? Como pode, ou como poderia na cabeça dela, achar que ela pode me influenciar negativamente a respeito do sogro dela e do sogro dela e da sogra dela? Você entende que eu vou lhe trazer um peso agora e você vai falar assim: mas a Bíblia não diz isso, você está inventando. Não. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Mas a Bíblia diz que quando eu me caso, eu sou um, ou não é isso que a Bíblia diz? É ou não é? Então eu não tenho mais só os meus pais para honrar. Eu tenho mais gente a quem eu devo honra. E você pode estar pensando agora: não vem não. Afasta de mim esse cálice. Não, não vou afastar, pelo contrário, vou fazer você beber. Sabe, irmão, se você honra muito bem os seus pais, mas você está sendo um péssimo genro ou nora, você está caindo ou incorrendo no mesmo erro. Porque muitas vezes você tem feito a filha deles ou o filho deles incorrer neste erro. Eu tenho influência sobre a vida da Nádia, e se eu falar coisas para ela, eu vou influenciá-la, eu posso influenciá-la mal a respeito de seus pais. Ela tem influência sobre mim, e a depender das coisas que ela fala, ela pode me influenciar mal a respeito da vida dos meus pais. E você pode pensar: mas isso não tem nada a ver. Sim, isso tem a ver. E eu dou a você e a mim o mesmo versículo. Se eu e você dissermos que amamos a Deus a quem não vemos, mas temos dificuldade de amar os nossos sogros a quem vemos, nós somos mentirosos. Mas o meu sogro é isso. Mas a minha sogra é aquilo. Faça a sua parte. A Bíblia não diz que você... A Bíblia não fala se Noemi era uma mulher bacana, a Bíblia não diz se Jetro era um homem legal, mas a Bíblia fala de duas pessoas que, a despeito da característica dos sogros, resolveram honrar. E eu lhe pergunto: Moisés teve êxito após ouvir Jetro? Teve muito êxito. Moisés prosperou mais ainda depois que ouviu Jetro. A Bíblia não fala mais de Orfa, mas a Bíblia diz que Ruth, por causa dessa atitude, inclusive ela entrou para a Bíblia, tendo um livro só dela, porque ela soube honrar
a sogra. E você pode pensar, puxa vida, que duro, né? Esse discurso. Não esperava ouvir isso no Dia dos Pais. Então, fique aí, como eu brinco lá em casa, quando eu falo alguma coisa, eu falo, fique para a reflexão da igreja. Fique essa palavra, irmão, para você que tem tido dificuldade. Você vai tomar a ceia hoje e de repente o seu coração está trancado. Em relação ao seu pai, à sua mãe, ao seu sogro, à sua sogra. Destrave isso, corrija isso. Nós vamos orar agora e eu quero lhe incentivar. Eu posso lhe dar esse conselho e quero de fato que você o tome. Se você está assistindo aqui, participando aqui, se você está assistindo em casa, participando de casa, eu quero que você tome isso para você como um conselho bíblico. Se você não corrigir o seu coração em relação a essas pessoas, você não vai prosperar. Se você não ajustar o seu coração em relação a essas pessoas, você não vai prosperar. Ah, mas eu não acredito nisso. É uma escolha. Mas eu lhe digo, não seja hipócrita. Não faça de hoje aquele dia em que você vai até sua sogra ou seu sogro com um presentinho do Dia dos Pais, lhe dá um sorrisinho, mas no seu coração você tem algo contra ele. Aproveite. Se você vai até lá, perdoe ele. Peça perdão a ele. Você vai lá, não seja hipócrita a ponto de ir até o seu pai e falar, tá aqui, pai, para postar no Facebook, no Instagram, a sua foto bonita, entregando um presente, mas na prática não é aquilo que você sente. Mude o seu coração, corrija isso. Está errado. Se porventura o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu sogro, ou a sua sogra já não estão mais aqui, já partiram, e você tinha uma falta com eles a respeito desta palavra, ore a Deus. Já não há mais o que você fazer com essa pessoa, mas você pode orar a Deus e pedir perdão a Deus, e creia que Deus pode lhe perdoar. Mas não continue com seu coração amargurado e trancado a respeito disso. Faça bem a você mesmo, faça bem à sua família. Cumpra este princípio. Cumpra este princípio, sabe? Às vezes as pessoas, e eu encerro com isso, tem um pensamento assim, ah, mas se nem a filha dele tem um bom relacionamento com ele, eu então, ou com a mãe dela, ou com o pai dela, eu então não vou ter, sabe, irmãos? Homens, nós já temos falado aqui muitas vezes, você é o ministro da sua casa. Você é a pessoa responsável em trazer a paz à sua casa. Aí você fala assim, não, mas quem tem que trazer a paz é o príncipe da paz. Então Jesus no Sermão do Monte não teria falado, bem-aventurados os pacificadores. Eu lhe digo, você, meu irmão, é um pacificador. Como homem responsável pela sua casa. Sabe, não seja um causador da discórdia. Há pessoas que estão deixando ser usadas pelo diabo,
pelo nosso inimigo. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Sabe, não seja um causador de más ambientes. Pelo contrário, seja um pacificador. Jesus lhe disse isso: seja um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Muitas vezes, o meu sogro estava lá numa situação, né? Aquela coisa, uma rixazinha em casa com a Nádia, mas eu nunca tive uma atitude contrária. Faça assim, sabe aquele isqueirinho? Você não é assim não, meu irmão. Você precisa se lembrar, quando seu pai já não estiver aqui, quando sua mãe já não estiver aqui, quando seu sogro não estiver aqui, quando a sua sogra não estiver aqui, e ter o privilégio de agradecer a Deus, falar: Senhor, muito obrigado, porque eu soube honrar. A tua prosperidade está ligada a isso. A prosperidade da sua família está ligada a este princípio. Não continue vivendo uma vida de hipocrisia, mas viva uma vida verdadeira. Honre essas pessoas, ame essas pessoas de verdade. E não é com palavras, mas com atitudes. Seja o que a Bíblia diz que você deve ser. Aí você fala assim: mas eu preciso corrigir e não é fácil. Nunca ninguém disse que seria fácil. Vá até eles, faça as correções que precisam ser feitas, faça os ajustes que precisam ser feitos, e você vai prosperar. Seja um filho que honra essas pessoas, seja um genro, uma filha, uma nora que honra essas pessoas. Eu lhe convido a orarmos a respeito desta palavra. Você pode ficar em pé, se você quiser, para descansar um pouco aí o banco. Você que está em casa, se isso diz respeito a você, ore sobre esta palavra, para que Deus lhe dê estratégia para ajustar isso. Não abandone, porque abandono é falta de honra. E você será cobrado por isso. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós queremos dizer nesta manhã, como Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Senhor, nós queremos, com entendimento, receber essa palavra nesta manhã. E eu lhe peço, Senhor, se porventura alguém aqui que tem tido dificuldade em honrar seus pais, se alguém participando online nesta manhã que tem tido dificuldade em cumprir essa palavra, que há alguma coisa no seu coração, o seu coração está trancado em relação a isso, o seu coração está endurecido em relação a isso, nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa trazer estratégias e um livramento para essa pessoa, para que em nome de Jesus isso possa ser corrigido e esse negócio possa ser ajustado, Pai. Este relacionamento possa ser ajustado. A tua palavra diz que nós não podemos dizer que amamos ao Senhor, a quem não vemos, se nós temos dificuldade de amar e honrar os nossos irmãos a quem nós vemos. Então eu entendo que nós também não podemos dizer isso se nós temos dificuldade de honrar e amar os nossos pais a quem nós vemos, os nossos sogros a quem nós vemos, Senhor. Pai, muito obrigado pelo tempo que nós temos vivido com eles. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos permitido viver com os nossos pais.
com os nossos sogros. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor me deu com meu sogro. Obrigado pelo entendimento e pela honra prestada a ele enquanto ele esteve comigo. E que o Senhor me dê força para continuar agindo assim com a minha sogra, com meus pais. Que o Senhor possa dar força a cada um dos meus irmãos, Pai, nesta manhã, a entender que não basta um presente no Dia dos Pais para chamarmos isso de honra, mas há muito mais nisso, é algo muito mais profundo. E a Tua palavra nos coloca uma condição de termos a nossa vida em prosperidade por causa disso, Pai. Senhor, nós não queremos viver uma vida hipócrita. Senhor, hoje nós estamos aqui fazendo menção à ceia do Senhor, fazendo memória ao sacrifício que o Senhor fez por nós, e nós entendemos nesta manhã que o Senhor traga, Senhor, um constrangimento, e converta-nos a isso, a perdoar se precisa haver perdão, a corrigir a relação se ela precisa ser corrigida. Nós queremos ser pacificadores em nossas casas e não aqueles que trazem a discórdia, Pai. É isso que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Eu vou ler o texto aqui, da primeira carta de Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou beber este cálice, o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E o versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Sabe? Você não deve ser julgado por mim, você não deve ser julgado hoje, né, de acordo com essa palavra, pela sua sogra, pelo seu sogro, pelo seu pai, mas a própria palavra de Deus está lhe falando: examine-se sobre esse aspecto, sobre todos que nós precisamos nos ajustar. Então, eu proponho que você e eu façamos esse exame sobre nós mesmos, amém? Não despreze a palavra de Deus naquilo que ela lhe confronta e naquilo que ela lhe desafia. Sinta-se desafiado e vamos cumprir aquilo que nós precisamos cumprir.